né? Nós temos dois conceitos que nós precisamos compreender aqui para a gente pensar nas escolhas literárias para as crianças pequenas. E nós temos duas concepções de infância que se articulam e que, por vezes, se repetem, e elas, às vezes, têm aparecido com uma certa frequência. Então, essas duas imagens que eu escolho aqui para vocês, né? Nós temos na imagem da esquerda aquele quadro conhecido que se chama Princesa Margarita, né? Na direita, nós temos uma criança brincando com suas galochas coloridas numa poça d'água, para representar um pouquinho de pensar qual é o nosso olhar para essa concepção de infância que a gente está olhando, né? Porque esse olhar que a gente olha para essa concepção de infância diz muito a respeito do modo como a gente constitui a produção da cultura com as crianças e com as infâncias às quais nós temos contato, né? De um lado esquerdo, quando a gente olha essa imagem dessa criança vislumbrada a partir de uma ideia, de uma miniatura de um adulto, né, a gente, parte de uma concepção de que a criança a tudo precisa ser ensinada. E quando a tudo ela precisa ser ensinada, eu estou olhando para ela a partir de um olhar adultocêntrico mesmo, dizer: "Olha, eu sou essa pessoa que sabe tudo, e você, criança inocente, uma folha em branco, precisa ser ensinada de todas as coisas do mundo". Essa noção de uma criança é uma concepção bastante esvaziada, né, uma concepção romantizada do que é uma infância, ela ainda circula em alguns lugares que a gente convive. E um desses lugares é a concepção da ideia do livro para a criança, né. A criança que é concebida como esse ser que precisa ser ensinado, pois ele está em falta a todo tempo, pressupõe uma concepção de uma literatura bastante conservadora, no sentido de pensar: a literatura serve para ensinar as coisas às crianças. Podemos dar vários exemplos disso, como, por exemplo, livros que ensinam a comer direito, livros que ensinam as crianças a escovar os dentes, livros que ensinam às crianças bons comportamentos, né? Hoje nós temos vários livros que ensinam sobre as emoções. Ele é uma ideia, bastante antiquada de pensar a criança como esse ser humano que precisa ser amparado por um adulto que tudo sabe. Então, uma criança que não tem repertório de mundo suficiente para compreender as temáticas que o mundo lhe apresenta. Por outro lado, nós temos uma concepção bastante contemporânea do que é infância, e aqui é uma infância com S no plural, que são infâncias, pois a gente pressupõe que as crianças vivem infâncias diferentes, mesmo crianças que moram na mesma casa e foram criadas por mesmos pais, vivenciam infâncias diferentes. São crianças que são compreendidas como sujeitos de cultura e sujeitos de direitos, né? E por ser sujeitos de direitos, elas têm direitos de conhecer o mundo a partir de seu repertório, né? Então, quando a gente pensa nessas infâncias infâncias nas suas pluralidades todas, né, eu compreendo que a criança é sim uma produtora de cultura. E por ser produtora de cultura, ela faz parte da constituição do mundo contemporâneo, né? E quando eu penso assim, eu também mudo a minha perspectiva de pensar que livros eu ofereço às crianças para que elas possam ampliar seu repertório a partir da vida, né? E isso nós podemos trazer muitos livros diferentes hoje em dia, né? São livros que tratam de temáticas que às vezes a nós adultos podem ser bastante assustadoras, né? Então, como por exemplo, alguns livros que falam sobre a temática da morte, ou da dor, né, ou da separação dos pais, por exemplo, são livros que parecem ser doídos e sofridos, mas que podem trazer elementos para que a criança constitua-se subjetivamente, né, constitua-se psiquicamente e crie repertório para lidar com as suas emoções. Eu não preciso necessariamente ensiná-la sobre as emoções, mas eu posso trazer elementos que coloquem ela a vivenciar as emoções e a compreender como elas se constituem.
Então, quando eu falo dessas 2 concepções de infância, que ainda percorrem os espaços educacionais, institucionalmente, a gente ainda percebe isso, né. Então, por exemplo, quando a gente entra numa sala, eu vou pensar aqui numa sala de alfabetização, né, num primeiro ano, quando a professora recebe as crianças com a sala inteira pronta, o alfabeto todo colado na parede, os números colados, o cartaz dos ajudantes, o cartaz de todas as coisas, né, ela não está dando espaço para que a criança produza essa cultura, né. Então o principal convite, quando a gente pensa na cultura escrita e na leitura com as crianças pequenas, é convidá-las a explorar e a construir essa cultura junto delas, ao invés de trazer tudo pronto, né. Optando por trabalhar assim, a gente pode perceber que as crianças, através dos seus repertórios, constrói, seu processo de compreensão da escrita e da leitura a partir das suas vivências, a partir das suas experiências, né. Então, se a gente pensar um pouquinho, né, dessa criança, aquela lá da esquerda, essa aqui, né, que ela é vista por um adulto, que ela tem que ensinar esse adulto para que ele seja alguém na vida adulta, não que a gente não queira que eles sejam, a gente quer muito que eles sejam alguém na vida adulta, né. Mas quando eu olho para essa criança, eu constituo a ela uma personalidade de uma ausência de pensamento, de uma ausência de raciocínio, né, e caberá somente a mim ensinar e preparar para a vida adulta. Mas se a gente olha para ela como essas crianças que são sujeitos históricos de direito, sujeitos culturais, ela vai aprender por meio das relações e das experiências que vivencia, a gente precisa pensar numa outra organização pedagógica, né, para essa etapa e para as outras futuras. Então, quando eu penso numa criança enquanto produtora de cultura, eu tenho que pensar nela enquanto esse sujeito participativo da sociedade, não é? E daí eu trouxe aqui, eu comecei a pensar, a gente está falando de um processo aí de leitura e de escrita na educação infantil, né. Mas nós temos 2 conceitos fundamentais e aqui eu trago, pra nossa percepção, um pouquinho do que a pesquisadora Magda Soares, né, que muitos de vocês devem conhecer. A Magda Soares é uma das mais importantes pesquisadoras de alfabetização do Brasil, desde o início da década de 1980, né. Ela traz a concepção de alfabetização e amplia essa concepção a partir do letramento, da ideia de letramento, né. Então, quando ela fala de alfabetização, ela está construindo esse conceito que diz assim: "Olha, o que que é alfabetização?". A alfabetização é a sistematização da aprendizagem da escrita. Então, a alfabetização é esse processo no qual a criança vai compreender a técnica da escrita. E a alfabetização, ela precisa sim ser ensinada, né? Porque a escrita como técnica, que é o que ela fala, né? Ela diz assim: para a criança aprender a ler e a escrever, ela vai ter que criar relações com os sons das letras, dos fonemas com grafemas, ela vai aprender a decodificar pela leitura, codificar pela escrita, né. Existem outros elementos que também são importantes para a alfabetização, como, por exemplo, ela precisa aprender a segurar um lápis, ela precisa aprender que a escrita se dá de cima para baixo, da esquerda para a direita, e esses aspectos técnicos são aspectos que se relacionam à alfabetização. E para que ela aconteça, é indispensável que exista um mediador desse momento, né. Mas a Magda Soares, ela diz assim: "Mas para que a alfabetização se efetive, existe um outro processo que vai acontecendo antes, durante e depois dessa sistematização, que é o que ela chama de letramento", né. Para Magda Soares, o letramento, ele é o desenvolvimento das práticas para usar essa técnica, né. Porque como ela mesmo fala, não adianta aprender uma técnica e não saber usá-la. Então ela diz que o letramento, então, é o uso social da escrita, né, que é o momento em que a criança, antes, durante e depois, ela sabe que a escrita funciona para alguma coisa. Então, que essa função social se dá nesse lugar de dizer: "Olha, aqui
a escrita funciona no momento da gente escrever um bilhete. Olha, aqui a escrita funciona no momento de eu fazer uma lista dos meus colegas de telefone para que eles possam, se comunicar. Olha só, dá para fazer uma lista de mercado. Também dá para fazer uma legenda numa obra de arte ou num desenho e tudo mais, né. E existe também a linguagem literária, que a criança percebe já se ela tem contato com os livros literários, né, os livros de literatura, ela vai perceber desde muito cedo que a língua tem uma função social também no livro de literatura. Ela diz: "Olha, essa língua, trazida no livro, ela vai desenvolver minha oralidade, ela vai me fazer perceber as nuances e os aspectos que se assemelham entre as palavras, entre as rimas, entre os sons, né. Olha só, existe uma lógica para a gente escrever, que quando a gente lê um livro, a gente lê a letra da esquerda para a direita, de cima para baixo, não é?" E ela fala então que as práticas sociais, todas elas, as mais variadas, também exigem alfabetização, né, porque são 2 processos. Não existe um antes do outro, mas existem os 2 que estão caminhando juntos. Mas o mais importante de tudo, ela diz assim: "Eu posso usar sim a escrita sem saber a técnica". E aqui a gente entra muito especificamente no livro de literatura infantil, né. Quando a gente pensa um pouquinho sobre o que é literatura infantil, a literatura infantil, ela é o texto que é literário. Nós temos 2 tipos de livro que se, encontram nos ambientes da escola e fora dela, né. Nós temos o livro infantil e nós temos o livro de literatura infantil. O livro infantil é aquele livro que eu vinha falando para vocês. Ele está lá, ele é escrito para as crianças, ele tem um público determinado, mas muitas vezes ele não trabalha com a linguagem da literatura. Ele traz informações para as crianças, ele traz um aprendizado muito específico, alguma coisa a ser ensinada para as crianças. Então ele é o livro infantil, mas ele não é um livro de literatura infantil. O livro de literatura infantil, por sua vez, ele traz elementos da linguagem literária. Então ele vai brincar com as metáforas, com os sons, com a construção de personagem, com a vivência narrativa, com a sequência narrativa no virar de páginas. E, para além disso, a literatura infantil vai apresentar o mundo e diversos segmentos e aspectos do mundo a partir de uma função estética, né. O que que é essa função estética? Quer dizer, ela vai trazer uma experiência literária e estética para a criança, que vai falar dela e do mundo, né. Então, a partir do momento que ela se conhece, se reconhece nesse lugar, nesse espaço, ela também reconhece outras pessoas, outros lugares, ela participa de outras vivências, né. E essa experiência se dá assim como fala o Jorge La Roça, por exemplo, né, que ele tem um texto que é muito interessante, que se chama Notas sobre o Saber da Experiência, e ele fala que a experiência é aquilo que nos atravessa, que nos modifica, que muda o modo da gente olhar para o mundo. E nós, como adultos, podemos perceber isso muito claramente, né. Então, quando a gente tira, por exemplo, um sábado, um final de semana para assistir uma série ou um filme que a gente gosta, ou ler um livro que a gente gosta, um livro literário, quando a gente termina, a gente diz aqui assim: "Meu Deus, isso aqui foi feito para mim, isso foi escrito para mim, eu precisava ter escrito isso". Ou quando a gente vê uma série e a gente sai com a cabeça, assim, enlouquecida com as informações e diz: "Meu Deus, o meu mundo mudou, eu nunca mais vou olhar para esse lugar dessa mesma maneira". Isso é essa experiência de atravessamento, que a literatura é capaz de dar. Aquele livro que ensina, ele pode ter uma funcionalidade sim, mas ele não traz para a criança essa ideia dessa experiência literária, né,